Vamos lá, gente. Agora a nossa aula sobre mecânica básica, certo? Mecânica é uma matéria com uma das menores cargas horárias que nós temos aqui. Portanto, não é tão cobrado na prova, né? Ela é cobrada em 3 questões, mas normalmente são questões um pouco difíceis. Não porque o assunto de mecânica seja difícil, como eu havia comentado com vocês, mas porque a maioria das pessoas não está habituada com mecânica de veículos e não consegue se lembrar, decorar aí esses nomes desses sistemas. Então, sendo esse o problema, né, o maior problema de conseguir se lembrar dos nomes das peças, eu quero deixar aqui o segredo do sucesso para vocês em mecânica. Vocês vão pegar um caderno, um papel, tá? E vão escrever os nomes das peças que nós formos trabalhando aqui, certo? E aí, conforme a gente vai trabalhando aqui, você vai explicar com as suas palavras para que essa peça serve e de qual sistema ela faz parte, certo? Assim vocês vão ter uma facilidade maior depois, quando voltar para essa listinha e ir lendo, né? Todo dia você dá uma lida, todo dia dá uma lida nessa listinha e você vai conseguir se lembrar para que serve aquela peça, tá? E de qual sistema ela faz parte, que eu acredito que seja a maior dificuldade que a gente tem na prova de mecânica. E, claro, segredo de sucesso aí de mecânica, mesma coisa das outras, fazer simulado. Não tem jeito, viu? Cai as questões, você erra, você acerta, mas você sempre está aprendendo de todas as formas quando você volta revisando, certo? Então, fazer simulado e vejam essa dicasinha aí, que é bem interessante dessa espécie de dicionário sobre as peças, que vai ajudar você demais na sua prova, tá? E ajudar demais na prova de mecânica. Ah, professora, mas só são 3 questões. Sim, mas você pode não passar por causa de 3 questões, né? Então, tenha esse cuidado aí, que as questões de mecânica podem não parecer fáceis por esses fatos que eu falei, mas seguindo essas dicas, vai ficar bem mais fácil para você, ok? Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com todos. Pronto. A matéria, pessoal, é uma matéria de noções de mecânica, tá? Isso quer dizer que com esse curso aqui, você não sai formado mecânico, tá? Mas você tem que ter algumas noções aí. Lembra que a gente falou lá em direção defensiva que é importantíssimo aí o elemento, né, o pilar do conhecimento. E entre as coisas que você precisa conhecer é o seu veículo, né? O funcionamento do seu veículo, tanto no momento que você está conduzindo, quanto os cuidados que você precisa ter, né, de maneira prévia, para evitar qualquer tipo de negligência em relação à mecânica do seu veículo, certo? Nós vamos começar falando um pouquinho aí sobre o painel, né? Vamos em seguida falar sobre o motor, tá? Os veículos tiveram uma evolução, né, durante esse tempo de maneira muito grande, certo? Desde a invenção da roda, aí a gente teve os veículos movidos a tração animal, né? Nós tivemos em seguida os veículos movidos a vapor, e hoje em dia nós temos aí os veículos automotores, né, majoritariamente movidos por combustíveis fósseis, né, ou combustíveis de origem aí vegetal, né, etanol, biodiesel, e hoje em dia também temos aí veículos automotores elétricos, né, que também já é uma novidade e é um mercado que vem para ficar. Acredito que para substituir, inclusive, os combustíveis fósseis, certo? O que a gente vai estudar aqui são esses veículos automotores, né, movidos a combustão, tá? O motor que a gente vai estudar aqui é um motor movido a gasolina e a álcool, né, que é um motor conhecido como motor de 4 tempos, que é o motor que cai na sua prova também, tá? Tem uma diferençazinha do motor a diesel, eu vou explicar, mas basicamente o que cai na sua prova é esse motor movido a etanol e a gasolina, certo? Vamos lá. Antes de tudo, deixar aqui a dica de ouro para vocês em mecânica das questões, tá? A dica de ouro das questões. Você vai ficar muito atento quando na sua prova aparecer alguma questão que fala assim, ó, de acordo com o manual do proprietário, de acordo com recomendações do fabricante, de acordo com o manual do veículo, tá? Por quê? Porque isso é importantíssimo, né? É importantíssimo que você conheça o seu veículo e você vai conhecer através de onde? Do manual, tá? Se o seu veículo não veio com manual, você pode hoje em dia, né, ir lá no pai dos burros, facilita tudo, que é o Google, né? Então ele tem todo tipo de manual aí de veículo que você
procurar para você saber utilizar o veículo e saber os cuidados que você tem que ter, tá? Yasmin, carro de pobre tem manual, Yasmin? E Carro de pobre tem manual? tem que ter, tem que ter. Se o veículo não veio com manual, né, não te venderam com manual, você pesquisa no Google que encontra, tá? Tem manual sim. E aí você vê como fazer esse veículo funcionar, né, de maneira adequada, os cuidados que tem que ter. Quando aparecer alguma questão assim, ó, que pergunte alguma coisa que você não sabe ao certo, e aí aparece uma alternativa, de acordo com a recomendação do fabricante, de acordo com o manual do veículo, ó, anteninhas ligadas, porque tem grandes chances de ser a alternativa correta, tá? E é importante para a gente aqui, né? Como na prática, na nossa vida prática, conhecer o manual do veículo. Saber como cuidar. A gente não precisa saber substituir uma peça defeituosa, tá? Mas o que a gente precisa saber é os cuidados diários que nós precisamos ter, né? As revisões que a gente precisa fazer, entender, né, de uma maneira muito básica sobre a mecânica do veículo, para saber, até informar o mecânico, ó, está apresentando um problema ou um barulho em tal sistema, de tal forma, quando eu faço isso, eu faço aquilo, tá? Que aí vai ajudar também, se você tiver numa situação aparente de risco, né, vai te ajudar a entendê-la e parar o seu veículo antes que qualquer coisa ruim aconteça, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem algumas informações que aparecem no painel. Nós falávamos lá em direção defensiva sobre a tensão, né? O segundo elemento, o segundo pilar da direção defensiva é a tensão. E aí falávamos que a tensão adequada é aquela tensão difusa, né? Que o condutor ele não está atento apenas ao que acontece à sua frente, ou ao seu lado, ou só no painel, mas em todos os âmbitos, né? E entre esses âmbitos está aqui o âmbito do painel, que revela aí de maneira instantânea, né, as condições mecânicas do veículo, velocidade instantânea, também, se tiver algum problema, né, no sistema de airbag, no sistema de freio, certo? Luzes acionadas, setas acionadas, nível de combustível, temperatura do veículo, né? Tudo isso aí é demonstrado aí no painel e nós precisamos conhecer essas indicações, tá? Essa primeira luz aqui, pessoal, é a luz da bateria, né? A luz de aviso da bateria. O que é que ela indica? Ela indica que a sua bateria não está recebendo carga, certo? A bateria, nós vamos ver, faz parte do sistema elétrico, certo? E ela não produz energia, ela armazena energia, né? Outra parte aí que a gente vai ver, né? Outro equipamento a gente vai ver que produz energia para armazenar na bateria. Só que se não tiver energia na bateria, os elementos elétricos do seu veículo não funcionam, tá? Então, provavelmente, quando você desligar o seu veículo, né? Você não vai conseguir ligar novamente, por conta de a bateria não estar recebendo carga de maneira adequada, tá? Porque precisa de alguns elementos elétricos aí. Vamos lá. Desembaçador traseiro, né? Quando é relacionado ao vidro traseiro, pessoal, ele vem nesse formato retangular, certo? Quando é no vidro dianteiro, né, no para-brisa, ele tem um formato tipo de um W, assim, né? Aqui, aviso de porta entreabertas, aviso do airbag, né? Informa que existe algum problema aí no sistema de airbag que você precisa resolver. Lembrando que o airbag passou a ser obrigatório a partir de 2014, né, em todos os veículos fabricados aqui no Brasil. Em decorrência disso, deixaram de ser fabricados alguns veículos, né? Dentre eles a Kombi, né, do modelo antigo, Fiat Uno, né, porque não comportava aí o sistema de airbag. Aviso do cinto, né? O condutor, os outros usuários não estão utilizando o cinto. Aqui é o aviso, né? A indicação do combustível, certo? Do nível do combustível. Essa luz aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui não cai na sua prova. Despenca. E sabe o que é pior? Eu falo isso todas as aulas e os alunos, ó, caem na rasteira. Então, presta atenção, rapaz. Quem tá dormindo aí acorda, dá 3 pulinhos, porque é importantíssimo. Acorda, povo! O que significa isso aqui? O nome dessa luz, pessoal, é a luz do manômetro. Manômetro, lembra de mão, tá? O que indica a luz do manômetro? Indica um nível baixo, né, do óleo lubrificante do seu motor.
tá? Se apresentar essa luz aí no seu painel, normalmente é uma luz vermelha, você deve parar o seu veículo no local seguro imediatamente, porque com o baixo nível de óleo lubrificante, o que é que vai acontecer? Bater o motor, né? Que a gente chama o trancamento das peças do motor, certo? E aí, para quem já passou pela situação ou já viu alguém passando, é bem complexo, né? A pessoa fica parada lá na via e o gasto absurdo para fazer uma retífica de motores, né? Porque desgasta as peças, empena as peças, tá, do motor e normalmente não é barato. Então, se lembre disso aqui, ó. Essa lâmpadazinha do Aladim, ó, caindo a gotinha de óleo. Lembra, é o manômetro, tá? Manômetro, lembra de mão, usa a mão para colocar o óleo. A gente vai falar um pouquinho, eu estou falando só na parte aqui de introdução do painel, mas a gente vai falar de maneira específica daqui a pouco, quando a gente for falar do sistema de lubrificação, certo? Pronto. Aqui nós temos a luz de neblina, né, conhecido farol de milha, tem esse desenhozinho assim da neblina, que no caso é a luz baixa, né, da neblina, acionada ou para acioná-la. Aqui nós temos a luz alta acesa, ou para acionar a luz alta. Aqui nós temos a luz de alerta, né, um triângulo, aí é que você vai acionar, certo? Para ficar piscando, né, em situações de emergência, em mobilizações de emergência, ou quando a sinalização indicar que você deve utilizá-la, lembre-se disso. Aqui nós temos a luz do sistema do termômetro, né? Sistema de arrefecimento, né? Indica aí a temperatura do motor. Temos aqui o freio acionado, né? Normalmente quando você sai com o freio de mão estacionado. A luz do ABS indica que existe alguma irregularidade aí no freio ABS, que a gente vai ver como funciona. Ó, pessoal, uma dica bem legal, uma dica prática para vocês, tá? Dessas luzes do painel, se aparecer alguma luz de cor fria, ou seja, verde ou azul, é tranquilo, né? Normalmente a luz dos faróis são azuis ou verdes, né? Das setas são verde, tá? Então, tranquilo. Agora, se for luz amarela, laranja ou vermelho, preste atenção, tá? Principalmente quando for vermelho. Essas luzes de cores quentes, né? Normalmente são situações perigosas, tá? Isso aqui já... Então, vem dessa forma, tá vendo? Esse aqui é um painel, né? Normalmente os painéis vêm nesse formato aqui, tá? Aqui nós temos o termômetro. O termômetro indica a temperatura do nosso motor. A gente vai ver daqui a Ô, pouco. professor, sabe que painel é esse? De que carro é? Não. Não sei. Tá parecendo um painel de Gol, né? Aqueles o Gol bola G3 aí por aí. É o painel de um par, ou não par não, não Corsa. Parece de um carro mais antigo. Vamos lá. Pronto, o termômetro. O termômetro, ele indica a temperatura do seu motor, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente que o motor é uma máquina térmica, né? Ele funciona a partir de calor, tá? Então, o termômetro, ele indica aí a temperatura do seu motor, certo? Aqui, nós temos as siglas em inglês, né? C de cold e H de hot, né? Cold é frio e hot é quente. Então, quanto mais próximo do H, mais quente, quanto mais próximo do C, mais frio, ok? Temos aqui algumas luzes que eu apresentei para vocês, né? A luz do manômetro, né? Que é a luz do óleo. A luz de posição, né? Que é também conhecida como meia-luz, aquela primeira giradinha que você dá na borboleta. Lembra que a gente falou lá na legislação, né? Que essa luz, ela não tem capacidade de iluminar a frente, mas ela determina ali os limites do seu veículo, né? E é obrigatório você utilizar quando for fazer operações de embarque ou desembarque durante a noite, né? Ou carga e descarga durante a noite, né? Tem que ligar aí a meia-luz para os outros veículos verem as dimensões do seu veículo ali à noite, tá? Também aqui a luz de alerta, né? Quando estiver ativada. Aqui nós temos o tacômetro. O que é o tacômetro? O tacômetro mede RPMs. O que é RPM, pessoal? Rotações por minuto, tá? A gente vai ver que o nosso motor, além de ser uma máquina térmica, ele está o tempo inteiro rodando, tá? Então, de determinada forma, quanto mais roda seu motor, mais combustível queima e maior
também aí o esforço que ele está fazendo, tá? Normalmente a gente olha aqui no tacômetro para saber quando realizar a mudança de marcha. Na verdade, a gente faz mudança de marcha de maneira automática, né? Muitas vezes, instintivamente, a gente sente o momento de passar a marcha. Mas também é possível olhar aqui de acordo com a RPM, né? Entre 3.000 e 4 RPMs. Aqui, pessoal, pode vir no seu veículo, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, né? Que aqui normalmente é multiplicado por 1.000, então aqui no caso, 1 vezes 1.000 é 1.000, né? 2 vezes 1.000, 10.000, ou pode ser 10, 20, 30, que vai ser multiplicado por 100, tá? Giro. E também é chamado por giro, né, professor? Isso aí. Giros, são giros também, né? Ou rotações por minuto. Giro do motor, né? Do volante do motor, que a gente vai ver também aí daqui a pouquinho, certo? Então, a RPM mede justamente as rotações por minuto, né, do motor e o esforço que está sendo feito ali nessa máquina, tá? Temos aqui as luzes indicadoras de direção, né, seta para esquerda e direita. Como eu falei para vocês, as luzes que são, né, tranquilas, são luzes na cor azul ou verde, tá? Que no caso dessa aqui é uma luz na cor verde. Temos aqui o velocímetro. O velocímetro, ele mede a velocidade instantânea do veículo de acordo com as rotações aí da roda, né? O movimento das rodas, certo? Então, mede aqui no nosso país é medido em quilômetro por hora, tá? Que é aqui onde você vê se está dentro da velocidade máxima permitida ou não. Temos aqui também, pessoal, o odômetro. O odômetro é onde mede a distância percorrida por esse veículo, certo? Só que a gente tem duas distâncias que ficam gravadas aí. Nós temos a distância total, né? A distância total é aquela percorrida pelo seu veículo desde o momento que ele saiu da concessionária até hoje, né? Que são os veículos 0 quilômetro, né, até hoje. Então, você não tem como modificar, a não ser que faça algum tipo de adulteração, alguma coisa do tipo, tá? Então, essa distância total é aquela que é contada desde o momento que o veículo saiu da concessionária e não pode ser alterada, ok? E temos também aí a distância parcial. A distância parcial é aquela que você consegue alterar, né, para conseguir medir a distância entre, sei lá, Capim Grosso, São José, Capim Grosso, Base da Roça, tá? Seria o trip. Normalmente você utiliza um botãozinho, né? Nos veículos mais antigos tem um botãozinho aí próximo, você aperta, segura, né? Aí ele zera, tá? E aí você consegue medir a distância entre esses pontos aí, né? Do seu interesse. Nos veículos mais novos pode ser feito através de computador de bordo, né? Através de botões, né? De maneira mais moderna, tá? Mas da maneira tradicional, normalmente, ó, nesse botãozinho aí, ok? Nós temos aqui também a luz indicadora do freio acionado, né? Normalmente fica vermelho, freio de mão acionado. Aqui, pessoal, é um desenho do motor, tá vendo? Quando essa luz acender, indica algum problema na injeção eletrônica. A gente vai ver daqui a pouco no sistema de alimentação que a injeção eletrônica ela é responsável por fornecer o alimento do veículo, né? Aquilo que faz com que ele tenha energia para se movimentar, que é a mistura de ar mais combustível, certo? Então, se tem essa luz acesa, provavelmente você está tendo algum problema de fornecimento aí dessa mistura de ar e de combustível, né? Normalmente o veículo fica mais fraco, tá? Fica um pouquinho mais fraco, fica apagando fogo de maneira mais fácil, como a gente chama, né? Apagar fogo. E aqui a luz da bateria indica, né, que a bateria não está recebendo carga de maneira adequada. A gente vai ver também a importância da bateria daqui a pouco. E aqui nós temos o indicador do nível de combustível. Esse aqui é o que todo mundo mais olha. Ainda mais esses tempos de combustível num preço tão alto, né, gente? A gente fica de olho nisso aqui. Agora, quanto mais próximo aqui do F, né, normalmente tem uma legenda em inglês também, né? F de full, cheio, e E de empty, né, vazio. Aqui também pode vir, né, em numerais aqui, né, 0, meio tanque. Meu coitado, tá dando mais vazio, coitado. Mas aí, ó, é isso que eu quero falar com vocês agora. Tem que ter cuidado, por quê? Porque quando seu veículo ele entra aí na reserva, que a gente chama, né? Quando ele entra na reserva, ele entra no sistema de economia de combustível. Com isso, ele força mais as peças, tá? Então, no momento que você está fazendo, entre aspas, uma economia, porque você vai precisar colocar combustível de todo jeito, né? Por isso que é entre aspas.
mas vai gerar um desgaste a longo prazo maior nas peças do seu veículo, você vai precisar trocar. E vocês sabem que quando quebra uma coisa num carro, na moto, BO, né? Aí tem que trocar não sei quantas peças, né? Então, tudo isso aqui é para evitar problema, tá? Então, no nosso painel, a gente precisa estar sempre atento para entender o que está acontecendo ali, ok?